E seja você mais uma vez bem-vindo ao Nossas Letras e Algo Mais. Nós estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina, Lições de Fé no livro de Josué. E chegamos à última lição deste livro maravilhoso que tenho certeza que foi cheio de bênçãos na vida de cada um de vocês. A lição número 13, que é aquela que nós vamos estudar hoje, tem um livro Escolham Hoje. E tenho certeza que vocês terão e serão abençoados com mais esse estudo, e quero que você nos acompanhe no estudo de hoje. E aqui eu estou com minha irmã Ruth e um convidado todo especial, o Everson. Tudo bem, Everson? Como é que você está, meu irmão? Tudo Fique bem. à vontade, aí se você quiser se Tudo apresentar. bem, é muito bom estar aqui, né? A gente ficou feliz pelo convite e ter a companhia da irmã Ruth, a sua companhia nesse momento de estudo da palavra. É muito bom, é muito satisfatório, viu? Ah, que maravilha. Seja bem-vindo e a gente já vai pensar em outras vezes, né? Isso, com certeza. Será um prazer, viu, ter você aqui conosco. Obrigado. Para a gente dar início, Everson, você como nosso convidado especial hoje, você poderia fazer uma oração? Com certeza. Vamos falar com Deus, né? Santo Deus e Pai, nessa noite nós estamos felizes pela oportunidade que temos de estudar e partilhar a Tua palavra. Essa palavra que nos anima, nos motiva e também nos dá o direcionamento para uma vida mais feliz. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, abençoe esse estudo de forma que a Ruth, o Wesley e eu seja cativado pelas verdades de salvação dessa palavra e também os nossos ouvintes possam aprender mais a respeito de Ti. Nós te oramos Amém, pelo Jesus. Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Como eu falei, nós estamos na última lição, mas antes da gente dar início ao estudo em si, eu já vou fazer um convite a você, certo? A partir da próxima semana, nós vamos estudar Cristo em Filipenses e Colossenses. Se você quer nos acompanhar, se você deseja nos acompanhar, você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira. Lá você vai ter a oportunidade de adquirir o seu guia de estudo, ou até mesmo, se você desejar, fazer uma assinatura anual, né, que é bem interessante. Temos a lição para crianças, jovens, a lição de adultos, que é aquela que nós estudamos. Então, se você deseja estar sempre nos acompanhando, meu convite é: faz a assinatura, adquira a lição. Tenho certeza também que vai ser de muita bênção para a vida de vocês. Lição número 13, né? Já no final aqui do estudo do livro de Josué, tem um tema Escolham Hoje. E o verso para memorizar está em Josué 24:15, diz assim: Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela fez uma leitura da parte inicial e na parte final aqui do verso 15, a gente vai ter a oportunidade de fazer o estudo, a leitura completa do verso 15. E assim, ao longo desse trimestre, nós vimos, através do livro de Josué, o cumprimento das promessas que Deus fez aos patriarcas, né? A conquista do povo, né? Pelo povo da terra prometida, né? Ao longo dessa jornada toda, nós também vimos as consequências de quando o povo se afastou de Deus, mas vimos também as bênçãos quando o povo esteve em aliança com Deus, ele se manteve nessa aliança verdadeira com Deus. Agora a gente chega no final do livro de Josué, que vai falar sobre uma temática que diz respeito à renovação dessa aliança. O nosso guia de estudo no sábado, eu vou fazer uma leitura para contextualizar nossos ouvintes. Ele diz assim, ó: o capítulo final de Josué se dá no contexto de uma cerimônia de renovação da aliança, mas dessa vez conduzida pelo líder idoso de Israel. Embora não seja uma aliança propriamente dita, mas um relato de uma cerimônia de aliança. Aí ele vem falar que o capítulo tem elementos de tratado de suzerania, enfim. E já no final, no último parágrafo, diz assim: Josué se aproximava do fim de sua vida. Não havia nenhum substituto à vista. A renovação da aliança era um lembrete para Israel de que seu rei era o próprio Yahvé
e que, se permanecesse fiel a ele, desfrutaria de sua proteção. Israel não precisava de um rei humano. Como uma nação teocrática, precisava ter sempre em mente que seu único rei era o Senhor, né? É importante também, eu acho, que a gente fazer a lembrança que muitos desses que chegaram nesse momento, dessa geração que chegou, eles não estiveram no Monte Sinai quando Deus ao povo daquela geração, não participaram também do momento da entrega com Moisés das tábuas da lei, entendeu? Da outorga da lei, onde a aliança foi feita. Mas agora eles estão numa condição que eles têm o quê? Que permanecer na terra. E aí vem todo esse contexto da renovação da aliança, né? Para que eles permanecessem fiéis da parte que correspondia a quê? Correspondia a eles. Por quê? Porque Deus, e a gente viu na lição passada, Deus sempre foi fiel. Então, o contexto dessa questão da renovação da aliança era mais uma questão também de o povo demonstrar, naquela situação, também a renovação da sua fidelidade a Deus. E a lição do domingo, ela tem o título assim: Vocês estavam lá. Começa com Josué 24:1, né, que diz assim: Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. E para poder a gente já iniciar no que a gente vai tratar da lição do domingo, eu vou ver dos versos 2 até o verso 13, que diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito, como o fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. O pai de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei da mão de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês. E o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. E aí, Ruth, dentro dessa leitura, né, que é que a lição nos pergunta, né? Qual era a ideia principal dessa mensagem de Deus para Israel? Quando Josué, ele convocou o pessoal, porque se a gente retroceder um pouquinho, quando Moisés percebeu que era o tempo dele no fim, né? Moisés tem em Josué a segurança e a tranquilidade que teria um substituto. No caso de Josué não aconteceu isso. Não houve um substituto. Então, qual era a preocupação de Josué? Fazer com que a nação de Israel entendesse que o rei deles era Yahvé. Seria o Senhor. O Senhor, aquele Senhor que os conduziu no passado, que havia
trazido todas aquelas vitórias para eles, ele era o mesmo que estaria com eles agora em diante. Então, a mensagem central de Josué era fazer se firmar na mente daquele povo a certeza plena que eles precisavam ter um compromisso relacional com Deus. Por quê? Porque nem todas as nações pagãs haviam sido expulsas. Então, eles eram rodeados ali por nações idólatras. E a gente que conhece a história da Bíblia, a gente vê que eles caíram na idolatria, né? Não precisa ir muito longe. Os próprios reis induziram as nações a fazer isso. A gente tem histórias terríveis de Manassés, né? Que pegava os próprios filhos e oferecia aos deuses. O próprio Salomão, que teve 1000 mulheres e para cada mulher ele erguia um templo segundo o Deus dela. E quando houve a invasão da Síria, 10 tribos foram-se embora. Se dizimaram. 10 tribos. Então, Josué tinha essa compreensão. Ele tinha certeza absoluta de que ele tinha cumprido e conduzido o povo de Israel em paz durante o tempo que ele liderou. Mas ele sabia que havia um outro desafio. Então, o que é que ele faz? Ele conduz o povo para Siquém, porque foi em Siquém que tudo começou. Deus fez um encontro com Abraão em Siquém. E ali ele diz para Abraão, eu vou conquistar uma terra para você. Vou te levar para um novo lugar, onde nós vamos ter um relacionamento. E você vai me servir, né? Nós vamos ter um relacionamento. E o que é que aconteceu? Toda a história que se passou, eles precisavam reconhecer, né? Porque a mensagem central seria o quê? Reconhecer a fidelidade de Deus, reconhecer a soberania de Deus. Então, Deus quem conduziu Abraão, Isaac, Jacó, né? Depois Moisés e todos aqueles ali. E chegou ali ao cumprimento. Eles já estavam com a terra conquistada. Então, ali em Siquém, Deus, Josué propositalmente leva para Siquém e renova com eles o pacto com Deus, né? É interessante, né, irmã Ruth, que nessa primeira parte do discurso de Josué, ele apresenta Deus falando em primeira pessoa. Em primeira pessoa, isso, exato. Deus falando em primeira pessoa e ele começa a mostrar os atos salvíficos de Deus para com o povo. Né? Desde o início é um Deus ativo, foi Deus que tomou a iniciativa de chamar Abraão, tirá-lo do meio de um povo idólatra, guiou, né, pelo caminho. Exatamente. Né? Foi Deus que cumpriu a promessa de dar um descendente a Abraão quando já era impossível aos olhos humanos. E eu achei muito interessante essa metodologia de Josué, porque é o seguinte, a gente lembra muito bem dos agravos que a gente sofre. Quando alguém agrava você, magoa você, chateia você, para esquecer, é difícil, né? É verdade. É difícil. Tem episódio da minha juventude que eu não esqueci, né? Quando eu era garoto de 14, 15 anos, teve episódios que me magoaram, me chatearam e eu não esqueci aquele Às vezes fato. você acomoda, mas fica na memória, né? Fica na memória. Mas as benevolências, né? É verdade. A gente esquece com mais facilidade. E aí Josué está refrescando a mente do povo, né, com as bondades do Senhor, com toda a ação do Senhor para tirá-los do Egito, né, e salvá-los, vencer os inimigos mais fortes e agora estabeleceram numa boa terra. Né? E ainda diz assim, já no finalzinho do verso 12, e não foram espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso, né? Exatamente. Sim. Dizendo que o papel ativo de tudo isso daí é Deus, vocês são só coadjuvantes, né? Eles são até essa expressão, né? Eles eram protagonistas da narrativa. Não era o protagonista, mas seu coadjuvante. Pensa bem, Wesley. Eles invadiram cidades prontas, com casas já construídas, tudo pronto. Plantações já trabalhadas. Eles só chegaram para usufruir. A batalha mesmo foi de Deus. Foi Deus quem conduziu tudo mesmo. Então o discurso dele, a mensagem dele era essa, era invocar a fidelidade de Deus no cumprimento da sua promessa. Agora é interessante porque ele também ressalta que esse Deus que é relacional, que requer o compromisso individual, é o mesmo Deus que pede
o compromisso coletivo da nação, né? Então, na mensagem de Josué, há um apelo para a nossa responsabilidade corporativa, como se a gente pode usar esse termo assim, né? Sim, sim. Em termos de comunidade, quer dizer, os meus atos são individuais diante de Deus, mas os meus atos repercutem na comunidade como um todo. Aí a gente pode levar na nossa realidade hoje, nas nossas ações com relação à igreja, com relação à família, com relação ao trabalho, né? Porque a gente tem que tornar o evangelho, a palavra, viva. Não é uma coisa só história, que a gente tem que pegar o conteúdo histórico, relembrar aqui. Mas a gente tem que trazer para nós, para a nossa realidade, né? Então, o que eu faço, a maneira como eu correspondo a esse apelo de Deus, tem muito a ver com o meu comportamento em relação ao grupo que eu pertenço. Por isso que o verso áureo é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, é a fidelidade do núcleo familiar que ele está invocando ali, na fidelidade dele. Mas se a gente parar para pensar bem, quando ele faz o discurso dele, ele traz essa importância e a responsabilidade individual para a própria saúde espiritual da nação. Sim, é verdade. E também a gente pode fazer uma aplicação para os nossos dias de hoje, né? Como Deus foi fiel no passado e ele era o agente de toda a vitória de Israel no passado, hoje nós podemos repousar nesse Deus e confiar. Porque a nossa salvação depende dele, né? E que como depende dele, nós podemos ter a certeza da vitória. Porque ele é um Deus que age em favor do seu povo, né? É verdade. Então isso Tem até fortalece a nossa fé, né? Um rodapézinho, rodapé. ele faz essa pergunta: como igreja, de que maneira podemos ter melhor senso de responsabilidade corporativa, ou seja, compreender a ideia do que fazemos afeta todos na igreja, né? Aí eu coloquei assim, olha, na perspectiva cristã, a responsabilidade corporativa não é apenas administrativa, é espiritual e relacional. Significa reconhecer que cada membro é parte do corpo de Cristo. Nossas ações afetam o todo, seja para edificação ou para escândalo, né? A igreja é uma comunidade independente, não um conjunto de indivíduos isolados. Interdependente, na verdade, né? Não um conjunto de indivíduos isolados. Aí, quais práticas a gente pode ter dentro da igreja que fortalece esse senso, né? Transparência na igreja. Quer dizer, com relação à parte financeira, porque hoje em dia o que é que pesa muito nas cobranças? Hoje em dia os pastores, tem pastor que não se sente tão bem à vontade de dizer que é pastor. Porque hoje a imagem do pastor está muito manchada. Porque qualquer um que não faz curso de teologia simplesmente se dá o título de pastor, sai fazendo a interpretação da palavra e como conduz a igreja do jeito dele, daí vem os escândalos, né? E as histórias que a gente escuta, né? Como aquela questão de dízimo, oferta, né? Essa relação toda. Então, relatórios financeiros acessíveis, reuniões abertas sobre decisões ministeriais, clareza sobre o uso de recursos e projetos sociais, discipulado com foco na maturidade, quer dizer, ensinar que fé não é apenas pessoal, mas comunitária, promover estudos sobre ética cristã e integridade, valorizar o ser igreja. Não é o estar na igreja, mas o ser igreja como estilo de vida, não apenas como um evento sabático, por exemplo, né? E conduta de mutualidade, incentivar o cuidado mútuo, celebrar contribuições individuais como parte do todo, corrigir com amor e restaurar com graça. Líderes devem modelar responsabilidades, humildades, prestação de contas, evitar centralização excessiva e promover participação. A gente sabe que tudo isso é importante. Tem pessoas que não compreendem e veem a igreja como palco para projeção pessoal, como palco para poder. Agora, poder de quê que eu não sei, né? Porque, na verdade, se não se enxergar ali como servir, a serviço do outro, né? Você perde todo o sentido. Então, isso é a nossa realidade hoje. E Josué estava apresentando isso. Sejam coesos, pensem igual, se fortaleçam espiritualmente, não adorem outros deuses, se afastem da idolatria, né? Aí hoje, com que tipo de ídolo a gente tem que lidar?
Ixi, o desafio é grande. A começar com o próprio eu. Sim, sim. O próprio eu. O apóstolo Paulo, ele tem um texto que diz assim: ninguém vive para si e ninguém morre para si, né? Não sei se vocês já perceberam esse texto do apóstolo, mas é interessante porque a nossa influência vai sempre afetar alguém. É verdade. As minhas atitudes, as minhas escolhas, desde o círculo familiar, né? Afeta a minha família, como também afeta os nossos irmãos, a nossa comunidade de fé. Então, assim, muitas vezes, tem até o caso do cego, lá em João capítulo 9, né? Eles se perguntaram, quem pecou? Foi ele, seus pais, para ele nascer dessa forma? Né? Porque, assim, Deus não é um Deus irado, que castiga. Né? Deus não pune nos filhos o pecado dos pais. Mas as consequências das escolhas, dos pecados, as pessoas que estão sob o nosso campo de influência vão sofrer. Infelizmente, né? se Vão transmite. sofrer. Né? Infelizmente. Então a gente, como igreja, devemos zelar, né? Devemos ter cuidado com as nossas escolhas, com a nossa postura, com o nosso estilo de vida, para que a gente esteja influenciando para o bem. A gente vai ver na lição, mais na frente, que esse foi o legado de Josué. Isso, né? é verdade. Influenciou de tal forma a nação que na época da vida dele e mesmo depois da morte dele, o povo continuou servindo ao Senhor pela influência da vida de um homem de Deus, né? É isso mesmo, viu? E a lição da segunda vem falando de que maneira o povo precisava viver, né? Olha, como é que vocês precisam viver? Aí por isso que o tema é sinceridade e verdade. E aí, dando continuidade no capítulo 24, mas agora nos versos 14 e 15, ele diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O verso 15, que é o verso aqui para memorizar. Everson, a lição pergunta, né? O que significa servir ao Senhor com integridade e com fidelidade? O Josué aqui apresenta na segunda parte do seu discurso, né? Que já é a segunda parte do discurso de Josué, né? Ele apresenta agora, como parte da aliança, o povo deveria ter agora a sua atitude de resposta a Deus, né? O povo tinha que responder a Deus e ele tinha que responder a Deus. Essas palavrinhas aqui são muito interessantes e pertinentes, né? Quando ele diz que devemos temer ao Senhor, né? São, de forma explicativa, muitas pessoas já sabem que quando a Bíblia fala em temer... Não é aquele temer que às vezes... Não é se assustar, não é estar aterrorizado e ficar com medo, engessado e até não ter um relacionamento de amor com Deus, né? Não é isso, mas é uma compreensão. Temer ao Senhor é uma compreensão de que Ele é soberano, de que Ele é santo e de que Ele é digno da nossa adoração, da nossa reverência, da nossa obediência. A gente encontra um personagem que vivenciou isso, assim, bem nítido, foi o próprio José na casa de Potifar. Isso. Né? Quando ele é tentado ali, o que é que ele diz? Como eu poderia pecar contra quem? O meu Deus. Né? Então isso é temor. Porque, na verdade, o temor nos leva a obedecer. E a viver uma vida com coerência em relação àquilo que nós pregamos e anunciamos como fé, né? Como regra de fé. Então, eles deveriam temer o Senhor, né? E a segunda palavra é a integridade. A integridade tem a ver com... Essa palavrinha a gente encontra ali na forma de apresentar a oferta, né? É a mesma palavra quando os israelitas deveriam apresentar uma oferta perfeita ao Senhor. Um cordeirinho ali, sem mancha, né? Sem defeito, deveria ser apresentado ao Senhor. Então, nós devemos servir ao Senhor não com o coração dividido, né? Mas com a totalidade da nossa, né, dedicação, da nossa fé, da nossa vida entregue completamente ao Senhor. Esse é o grande problema, né? É o coração dividido. As pessoas querem servir o Senhor, é verdade, viu? Mas querem agradar o eu, querem, como a irmã Ruth falou, né, dos ídolos, né? E a gente aborda esse tema e vai abordar mais na frente com mais propriedade. Quando a gente serve o Senhor com o coração dividido, aí o Senhor não se agrada.
para o Senhor se agradar, nós temos que fazer uma escolha e um serviço completo, né? Abandonar aquilo que a gente sabe que está errado, que é pecado, e servir o Senhor com toda a integridade, com o coração íntegro. E a gente encontra isso também na vida dos reis de Israel. Muitos reis tentavam ali promover a vontade do Senhor, mas não era com integridade, né? Interesse, a expressão da Bíblia é interesse de coração, era um coração dividido. E aí sempre no final da história aqueles homens se afastavam de Deus porque não tinham a integridade. Então nós devemos por inteiro, como se a gente fosse uma oferta, né? Por inteiro nos colocar na mão do Senhor. E a fidelidade, já que o Senhor é fiel, nós também devemos ser fiéis ao Senhor. A igreja, os membros, nós devemos ser fiéis ao Senhor. A gente se assusta hoje com a maneira... É uma fé líquida, né? Que vai se moldando, se moldando aos moldes desse mundo tão cheio de tantas filosofias, né? E as pessoas acham que pode servir o Senhor de qualquer jeito. Eu até fiquei assustado, não sei se eu já comentei na igreja, né? Porque a gente trabalha ali na escola sabatina, né? A gente faz alguns comentários ali da frente. Mas um dia eu me assustei quando eu vi, num programa de TV, uns camaradas dividindo uma propina, eles eram envolvidos com política, e eles depois foram orar. O grupo, não sei se vocês viram essa reportagem, o grupo se reuniu para orar e agradecer a Deus pelas propinas que eles conseguiram arrecadar. Então, assim, é estarrecedor, né? É uma fé líquida que se molda à sua própria vontade, né? E isso Deus não aceita. Você não pode chamar, né? de bênção aquilo que você conquistou de forma ilícita, né? Sob o poder do pecado, né? Isso, exatamente. Então, mas é a maneira como as pessoas veem a fé, né? Vê a religião. Eu vi um vídeo de um senhor, era uma congregação, uma igreja católica, né? Tinha uma senhora rezando de joelho e ele sentou atrás. Aí ele pegou a bolsa da mulher que estava enquanto a mulher estava orando, ele tirou um objeto dentro da bolsa da mulher. Mas o que mais me espantou foi que depois ele foi lá para a vasilhazinha lá, que tem o seu nome, né? Sim. Ele pegou o dedo, botou lá e saiu da igreja. Sim. Aí eu disse, que noção uma pessoa dessa tem? Né? Frauda o próximo e quer receber a bênção de Deus. Né? É a hipocrisia, sabe? Pois é, mas a fidelidade, ela primeiro nasce no coração de Deus, né? Que Deus é fiel, a Bíblia diz que Deus é fiel, ele não pode negar, é inerente de Deus a fidelidade, mas é um atributo comunicado, né? Deus comunica aos seus filhos esse atributo de fidelidade. A gente tem que querer buscar e seguir tal qual como diz o assim diz o Senhor, né? É assim que Deus aceita a adoração. A aliança, ela se baseia na integridade, servir o Senhor com todo o coração e na fidelidade, conforme a vontade do Senhor. E a gente só consegue ter essa fidelidade se a gente entende que realmente quem é Deus, a ponto de temê-lo por quem ele é. Um temor baseado por amor e pela compreensão da grandiosidade dele. Em quem ele é, na autoridade e soberania dele. Provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, né? 10. Né? Diz que é o princípio da sabedoria. Que é exatamente complementando, eu anotei aqui, Êxodo 20, 20 diz assim, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês a fim de que não pequem. Aí Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, Deus ele está te dando a opção de discernir o que é o certo e o que é errado. Exatamente. Wesley, deixa eu contar aqui uma coisa. Quando naquele episódio de Jesus, quando ele está no mar da Galileia, né, com os pescadores, e que acontece aquela tempestade de vento, e ele acalma, né, ele acalma as águas e acalma a tempestade do vento, porque não era tempestade de chuva, era de vento, né? Aí o que os discípulos dizem para ele? Quem é esse que acalma o mar, né? Por que eles se espantaram tanto com isso aí, visualizando a autoridade de Jesus ali naquele momento? Porque, olha,
Pedro já havia ressuscitado alguém. Todas, por exemplo, Pedro, não, Elias e Eliseu já haviam ressuscitado no passado alguém. Sim. Jesus, o Messias, tinha ressuscitado, né? Então, havia... o que era diferente? Porque na concepção da cultura daquela época, o mar escondia feras, bestas. Então, eles temiam os deuses das águas. Fazia parte da cultura grega, da cultura que vinha, né? Que eles vinham já ao longo das gerações acumulando. Então, alguém que é capaz de controlar as águas é superior a todos os outros deuses que tinham, Então, que o contexto dominavam. para eles era esse, né? Então, o contexto para eles era esse. O que a gente precisa entender na grandiosidade de Deus é que Ele é quem Ele é. A gente não pode nunca imaginar se decepcionar com Ele, porque Ele é fiel, porque Ele é leal, porque Ele é justiça, porque Ele é amor, porque Ele é graça. Então não tem como o ser humano pensar em ser traído por Ele, pensar em ser decepcionado por Ele, porque Ele não faz isso. E Ele nunca vai fazer. Você entende? Então, quando a gente começa a compreender Deus quem Ele é, e a gente começa a entender que servi-lo, baseado não pelo que Ele pode dar ou porque Ele não pode dar, mas por quem Ele é, faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Toda. Porque quando você ouve o silêncio de Deus, quando você faz um pedido, ou quando você tem há muito tempo um pedido e parece assim que Deus não está te escutando, você não vai nunca imaginar que Ele não está te dando por uma questão de capricho dele. Mas você vai imaginar que Ele está fazendo isso por uma questão de sabedoria, por uma questão de amor. Você está entendendo? Então isso tem que ser muito prático na nossa vida. Na nossa vida espiritual, isso precisa ser prático. A gente precisa ter a capacidade de tirar Deus, Jesus Cristo, das páginas da Bíblia, você está entendendo? E tornar isso como uma coisa real na vida da gente. É a coisa mais assim, feliz que pode dar pra gente, a gente estar nesse mundo hoje, tão cheio de problemas, né? Às vezes você sai de um e entra no outro. E você saber que você tem um porto. Que não importa a hora, não importa o momento, não importa o tipo do problema. Você pode ir naquele porto. Você pode chegar lá. Você pode derramar sua alma. Você sabe que você vai conseguir o conforto e o consolo. O ser humano precisa disso. O ser humano precisa de Deus. E às vezes, por uma questão de orgulho, de orgulho mesmo, pessoal. E isso eu não estou falando do ateu, não. Eu estou falando do cristão mesmo. A gente perde essa chance, sabe? Porque a gente não enxerga ele como ele tem que ser enxergado. E se a gente não foi capaz de entender durante todas essas lições, que a gente entendeu que o personagem central de tudo isso aqui é Jesus Cristo, a gente realmente não entendeu nada. Não entendeu nada, porque ele está no centro de toda essa mensagem aqui. Porque, na verdade, não havia mais um substituto para a liderança que substituísse a liderança de Josué. Por quê? Porque aquela nação precisava amadurecer para entender que o líder dele mesmo tinha que ser Deus. Deus não precisava de um intermediário. Tinha que ser Deus. E é essa mesma liderança a gente pode ter hoje, no nosso dia a dia, nos nossos problemas, entendeu? Quando a gente entende isso, a gente consegue encontrar a paz. Esse descanso que Deus quis proporcionar para eles lá, ao chegar na terra conquistada, é o descanso que Deus quer que a gente entenda e que a gente encontre hoje no nosso dia a dia. A gente precisa disso, sabe, para a nossa tranquilidade espiritual. Nós estamos num mundo muito conturbado, realmente abraçado pelo maligno, um mundo onde nós não temos descanso, a todo tempo atormentado com notícia ruim. De onde menos você espera, você vê situações de conflito e tudo. Então, se a gente não tiver essa capacidade de transformar a nossa vida espiritual de uma maneira prática, sabe? Que é muito além de conteúdo, entendeu? É de vivência mesmo. É de experiência mesmo com Deus.
a gente não vai suportar o que vem aí na frente, não. Irmão, é por isso que Josué faz até ele vai arguir o povo aqui e disse assim, ó. Ele disse assim, ó. Porém, se parece mal servir ao Senhor, né? Pois é. Essa palavra, Josué está querendo dizer assim, vocês acham que não vale a pena, né? Não é isso? Vocês pensam que não vale a pena? Porque tem muita gente que já abandonou os caminhos da fé porque passou por alguma dificuldade e aí acaba concluindo, rapaz, não vale a pena. Não vale a pena. Né? Eu procuro servir o Senhor e agora estou passando por essa situação. Mas esquece que as situações difíceis, Deus não deixa o seu povo passar de maneira aleatória, ou porque ele não está percebendo, não está vendo, não está guiando o seu povo. Mas tudo isso serve para o nosso crescimento espiritual e amadurecimento da fé. É para nos forjar. Exatamente. Lembra aquela lição do crisol, né? É no crisol, né? Pedro fala sobre isso, nas dificuldades que a nossa fé vai se tornar mais robusta. E a gente vai fazer como Jó. Eu conhecia só de ouvir, agora eu te conheço. Exatamente, né? Tem que ter essa experiência pessoal. Então, a fidelidade do Senhor projeta em nós esse sentimento. Quando a gente permite e a gente entende o seguinte, meu amigo, vale a pena servir o Senhor. Seja em qualquer situação, né? Ou no momento de muita bonança, ou no momento das dificuldades tremendas dessa vida. Eu digo com sinceridade mas vale para a pena vocês. servir o Senhor. Tem né? situações pessoais que quando eu entro no entendimento de que a coisa é maior do que eu posso, eu corro para ele. Tem situações da vida... Eu digo para ele, eu vou entregar nas tuas mãos que está além das minhas forças, eu não posso. Eu passei por uma situação que assim, a gente passa por uma experiência nessa jornada de caminhar de fé, que a gente começa a dizer, Pai de Deus, é tremendo mesmo, né? E eu estou aqui hoje porque, literalmente, é claro que a gente está aqui porque Deus é que nos sustenta, que dá o fôlego de vida, é quem faz o nosso coração bater, a gente vai dormir, não dá corda no coração, o coração está batendo, né? É Deus que mantém a nossa vida. Mas eu tive um problema de apendicite e eu não sabia que era apendicite, eu pensava que era coluna, porque eu já tinha uns problemas de coluna, eu achava que era estômago, né? Porque eu tive uma gastrite. E o que eu sentia... E aí a minha esposa dizia uma coisa, eu questionava, não, minha filha, é minha gastrite, essa dor que eu estou sentindo é a gastrite. E eu tinha uma viagem marcada a serviço para Jericoacoara. Né? E eu tinha voltado de férias, tinha que fazer essa viagem, estava precisando. E aí agravando, a dor agravando. E eu achando que, não, eu tomo um chá de boldo, eu comecei a tomar chá, e achando que ia resolver o problema, porque eu não sabia a dimensão da coisa. Eu achava que era esses problemas, né? E essa minha perna começou a morrer. Isso já foi já na segunda. No sábado, essa minha perna direita começou a morrer, perder a força, e é uma dor incrível. E quando foi domingo à noite, aquilo não me conseguiu convencer, eu disse, eu vou viajar, eu tenho que viajar. E aí ela ligou lá para casa e falou com a minha irmã. Aí a minha irmã também tentou me convencer, né? Só quando ela me passou o telefone, ela bateu aqui em mim. E eu senti uma pontada muito grande, mas também. Né? E aí eu disse, não, minha irmã, isso aqui eu tô tomando um chazinho de boldo, vai dar certo. Né? Vai passar. E aí quando eu fui dormir, eu orei, Senhor, eu tô precisando viajar, mas tô sentindo muita dor, eu não sei o que é isso. E se for algo sério, Senhor, me fala, me orienta, porque eu vou viajar, eu preciso viajar. O Senhor sabe. E eu dormi. E quando foi de madrugada, eu acordei assim como uma voz na minha cabeça, dizendo assim, ó, apendicite. Foi um negócio tão forte que eu acordei. Sim. E aí eu fiquei pensando, rapaz, eu tô com apendicite. E apendicite não é tão... É um negócio meio sério, né? Aí eu fiquei... se estoura, né? Aí eu, rapaz, eu tô com apendicite. Apendicite é uma coisa que é uma cirurgia teoricamente simples de ser feita, mas a consequência, se a apêndice inflama, é gravíssima, né? Pois é, aí quando foi de manhã, quando eu levantei, aí aquela... Foi a primeira pergunta, tu vai viajar mesmo? Eu disse, não, minha filha, eu não vou não, porque eu tô com apendicite. Eu contei pra ela, Deus falou. Aí a gente foi atrás do... Sei que aí foi milagre atrás de milagre, porque o meu plano tinha se vencido, né? Eu não tinha feito uma adesão, porque justamente eu tinha voltado de férias, não tinha feito a adesão no dia,
E aí estava sem cobertura. Tentei ir para o hospital público, não tinha médico. Aí fui lá no ISEC, aí conversando com o pessoal, eu tive que pagar para receber uma carteirinha provisória. E aí o meu cunhado disse, olha, tu fica sentado aí, tu nem anda. Não se movimenta mais. Ele me pegou e eu fui com aquilo pro hospital. Quando a médica me viu, disse, seu caso é grave, você já tá amarelo. Eu vou passar um remédio para dor, vou convocar logo a equipe de cirurgia, porque você tem que ser operado já de imediato. E assim aconteceu. E o médico me deu o maior carão depois, porque na minha cirurgia estourou o meu apêndice. Pois é. Estourou. Se eu tivesse viajado, ele até brinquei, doutor, eu ia pra Jericoacoara. Aí ele disse, olha, no preá ali, sabe como é, né? Aquela travessia do preá balança demais. Ele disse, olha, se você tivesse ido, você ia voltar dentro de um caixão. Você não ia escapar, né? Então, assim, a bondade de Deus, né? Então, isso aí, a gente não pode esquecer que dentro da nossa jornada, né, assim como Deus agiu em Israel para salvar seu povo, Deus está agindo na nossa vida, de forma às vezes pontual. Verdade. Né? Deus está agindo todo o tempo. Às vezes a gente no corre-corre da vida só lembra de coisas ruins, assim, né? De contextos ruins e acaba esquecendo de as bondades de Deus, né? Por isso que eu disse no começo, o agravo a gente não esquece, mas a bondade, as benfeitorias, rapidamente a gente deixa cair no esquecimento. E a gente não pode. A gente tem que estar sempre lembrando, né? O Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso. E em retribuição, eu também quero ser fiel. Em retribuição, eu quero temer e amar esse Deus. Em retribuição, eu quero ser íntegro, né? Nos caminhos do Senhor, né? Esse é o nosso papel como igreja. Mas aí tem uma coisa chamada livre-arbítrio, que é o que a lição de terça-feira vai falar, que desde a criação, né, faz parte do contexto humano. E Josué 24:15 começa logo assim, ó. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, né? E aí, nos versos 16 a 18, o povo responde Josué assim, não, longe de nós abandonar o Senhor, porque o Senhor é nosso Deus. Aí eles repetem, né? Foi Ele que nos tirou e nossos pais da terra do Egito, Ele quem fez grandes sinais, o Senhor expulsou diante de nós tanta gente, portanto nós serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aí vem os versos 19 e 20 e vem uma resposta de Josué. Aí Josué diz assim, vocês não poderão servir o Senhor porque o Deus é santo, Deus zeloso, que não perdoa a transgressão e os pecados de vocês. E no verso 20 diz, se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes terem feito bem. Né? E aí, Ruth? Foi esquisita essa resposta de Josué. Eu respondi assim, a reação de Josué parece dura. Ele disse que o povo não poderia servir ao Senhor porque Deus é santo e zeloso, e que se o abandonar seriam castigados. Mas por que Josué fala isso logo depois que ouviu uma resposta positiva deles, né? Olha, Josué acompanhou aquele povo. Aquele povo tinha um histórico de idolatria, de promessas emocionais, de recaídas, né? Josué sabia que palavras bonitas, elas não garantem fidelidade. Sim. Né? Ele queria que o povo entendesse o peso da decisão. Então, ele queria que eles entendessem a seriedade da aliança que estava sendo proposto, né? Servir a Deus não era um ritual, servir a Deus não era uma questão de tradição, servir a Deus não era uma emoção momentânea. E aquilo ali tudo estava sendo coisas momentâneas do povo. O povo que tantas vezes foi momentâneo nas suas promessas e não cumpriu, né? Então, Josué queria que eles entendessem que aquilo era um compromisso para a vida inteira. Não era para um momento e depois quebrar, né? Então, Josué começa a dizer para eles que Deus não aceita um coração dividido, né? Ele fala da santidade de Deus, de quem é Deus e da importância do que eles estavam respondendo, né? Então, ele queria que eles assumissem, mas assumissem com responsabilidade. Então, quando ele diz, vocês não poderão, ele está querendo dizer que o povo tinha que ser firme mesmo, mas entender a própria fragilidade da promessa que estavam fazendo, né? Josué era como o paizão, antes que o pai pergunta o filho e o filho responde, você tem certeza disso? Pois é. Porque estava muito fresco na mente de Josué, o povo lá, né? Quando recebeu as tábuas da lei, na época de Moisés, eles também
falaram positivamente, afirmativamente, dizendo que tudo que o Senhor nos falou, nós serviremos, nós cumpriremos. Bastou 40 dias de Moisés lá no monte, que aquelas palavras caíram no vento. Então, assim, ele estava muito... Acho que naquele momento, Josué, né, pensou exatamente nesse episódio. Então, aí ele vai instigar o povo para mostrar a seriedade daquela decisão. Vocês não são capazes de ser fiéis. Vocês não são capazes. A capacidade da fidelidade pertence a Deus. Então, vocês têm que ficar conectados com Ele para poder vocês serem capazes de serem fiéis. Isso aí é uma lição para todos nós, da autoconfiança, né? Às vezes a gente tem um momento na vida que a gente acha que é super crente ou autossuficiente para vencer. Já tive vitórias no passado, né? A vitória do passado não garante as vitórias futuras. Exatamente. Né? Então a gente tem que entender a nossa dependência do poder do alto. Né? O que eu achei interessante é que a lição diz assim, Josué, por meio da retórica, desejava conscientizar os israelitas de algumas verdades. Primeiro, a decisão de servir a Deus é séria. Em segundo lugar, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal e não algo imposto por um líder. E em terceiro, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças. Né? E é isso mesmo que você falou. A gente tem que ter a compreensão de que o nosso servir a Deus é algo muito sério, entendeu? Que requer de nós o quê? Requer de nós um compromisso. E a gente viu na lição da segunda falando sobre sinceridade, verdade, fidelidade, né? Então, se vocês realmente, como Josué, vocês realmente querem servir, não é brincadeira, e é interessante dar essa abordagem, né? Livres para servir, né? Porque, na verdade, Deus se agrada de um coração sincero, né? Deus não se ofende com a nossa sinceridade, Ele se ofende com a nossa hipocrisia, né? Deus se entristece com a nossa hipocrisia, mas com a nossa sinceridade não. Tanto é que Jesus diz claramente, né? Que quando ele bota o exemplo do publicano e da prostituta, e diz, esses vão anteceder vocês, né? Ele estava falando com a liderança, né? Então, a liberdade de quê? Né? Liberdade daquilo que nos escraviza. E o que é que nos escraviza? O pecado. Então, Deus quer de nós, no relacionamento, que a gente seja de fato os livres para poder usar o nosso livre-arbítrio mesmo, né? Porque a gente tem que entender que até mesmo o nosso livre-arbítrio tem limite. Por causa do próximo. Sim. É aquilo que Paulo diz, né? Por causa do próximo, para não causar escândalo, com relação à questão das carnes oferecidas aos outros, né? Ele diz, por causa do próximo, para não confundir o próximo, eu vou me restringir da minha liberdade. Isso a gente só conquista com o quê? Com a maturidade, quando a gente entende realmente a importância do outro, da salvação do outro, né? Que não é só nós, não se trata de nós, mas se trata mesmo de mim e do outro, né? Porque quando a gente fecha tudo muito dentro do eu, a gente esquece que o que a gente escolhe, o que a gente decide, repercute no próximo. Também no próximo, é isso mesmo, Ruth. Eu acho interessante, irmão Ruth, que a gente pode enxergar aqui nessa lição alguns aspectos da salvação, né? Primeiro, a justificação, os atos salvíficos de Deus. Aqui em Israel, Deus agindo. A salvação é um ato de Deus, exatamente. Não é um ato humano. A dádiva, né, de Jesus na cruz garante a nossa salvação. O está consumado, né, foi pago o preço. É a justificação pela fé. Mas a santificação pela fé já é Deus agindo na nossa vida. A gente usa aquele exemplo da escadinha, né? Que você vai subindo, né? Cada degrau, né, é um amadurecimento do seu caráter, é o caráter trabalhado, é a vida sendo transformada, é a gente se aproximando mais do Senhor, né? E João diz, amado, nós não somos ainda o que devemos ser, mas nós estamos no caminho, né? Nós estamos no caminho. Então, a questão a gente não pode vencer por nós mesmos. A santificação é isso. Eu venço, mas ela é pela fé, é pelo poder que está disponível através do Espírito Santo para cada um de nós. A gente pode ser vencedor,
né? Com a presença de Deus cada dia em nossa vida. É por isso que quando a lição, a gente não comentou, mas existem algumas coisas que atrapalham a nossa caminhada, né? A nossa integridade, a nossa fé, o nosso crescimento, a negligência, né? Exatamente. A gente, às vezes, no corre-corre da vida, acaba negligenciando o mais importante, que é a comunhão com Deus. É estar pertinho do Senhor. Tem uma experiênciazinha que a gente faz quando é pequeno, quando a gente é menino, estudando, que a gente pega uma tesoura, bota um ímã na tesoura ali, né? Aí, quando passa um tempo, a gente pega a tesoura, bota na agulha e a tesoura, né, atrai a agulha, né? Ela recebeu do ímã aquele poder, né? Isso. Né? Ela está revestida da atração por causa do ímã, que ela estava junto com o ímã. Assim é o Senhor na nossa vida, né? Faz com que a gente possa viver a sua verdade, possa viver em santidade, possa fazer e cumprir a aliança. Isso é possível com relacionamento. Relacionamento. Né? Que a gente, eu acho que o maior problema hoje, um dos maiores, né? É a negligência, por causa do corre-corre da vida. E a gente deixa para... Não, depois eu leio, depois eu oro, depois eu estudo, depois eu vou buscar as informações que eu preciso, a comunhão, o contato com o Senhor. E aí essa negligência vai ter um preço alto, né? Porque a gente vai se afastando paulatinamente, né, dos princípios também da vontade do Senhor, né? Por isso que a Bíblia fala muito da questão da idolatria, né? Isso. A idolatria é um tema que ela não está restrita. Que é o que já faz parte da lição aqui, parte né? de quarta-feira, né? Não é uma coisa que... Não é um problema restrito ao pessoal do passado. Principalmente nós hoje. Sim. Porque qualquer coisa hoje pode ser um ídolo. Antes o ídolo ele tinha aquela apresentação do altar, um objeto que se adorava. Hoje qualquer coisa pode ser um ídolo para nós. Qualquer coisa mesmo. pode ser um ídolo. Tudo que rouba o lugar que pertence a Deus, tudo que nos tira de uma adoração, de uma comunhão com Deus, pode ser considerado como ídolo, né? Pode ser considerado como ídolo. É por isso que Josué ele repete um apelo, né? Ou seja, já havia sido feito, e aqui já no finalzinho, né? Já no verso 22 e 24, ele repete esse apelo e ainda diz assim, ó: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E o povo respondeu: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Olha só. Existiam deuses estranhos lá. Exatamente. Josué estava dizendo assim, ó: vou fazer um apelo aqui. Então joguem fora esses deuses estranhos que há no meio de vocês. E inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Inclinar aqui no contexto da lição, a gente vai entender que é você estar em oração, né? Você ter o relacionamento. E o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e adoraremos. Então, assim, o perigo da idolatria é porque ela vai tirando o Deus do contexto, né? E isso é muito, muito sutil. Ou seja, porque a idolatria não começa introduzindo um substituto para Deus. Ela faz o quê? Ela vai introduzindo novos elementos, e aí a gente pode contextualizar isso daí na forma como há novas interpretações da palavra de Deus, ou seja, ela vai introduzindo novos elementos, até que chega um momento que é impossível servir a dois senhores. Aí quando chega esse momento, quem é que eles tiram? Deus sai fora. Isso é interessante, porque essa questão da idolatria parece que perseguiu o povo de Deus desde os primórdios ali, né? Abraão, ele foi tirado de uma terra, Deus já tirou Abraão da sua terra. Desde o Jardim do Éden, na verdade, né? Sim, desde é o Jardim do verdade. Éden. É verdade. Aí, quando aquela experiência de Jacó, né? Quando ele vai retornar, né, para a sua terra novamente, aí ele faz um apelo para os seus familiares, né? E as mulheres dele, né? Para abandonar os ídolos. E eles estavam trazendo ídolos ali, né, de Labão, né? Raquel até escondeu, né, debaixo do animal que ela estava montada, né? E tava lá os ídolos escondidos. E aí ele faz um apelo, né? Ó, faça. E agora Josué está fazendo o mesmo apelo. E a gente vê nas gerações futuras da nação, eles sempre tiveram problema com a idolatria. Isso. A gente
E ninguém está isento, né? Isento, se não vigiar, ninguém está isento. Você vê que o homem mais sábio do mundo, quem foi? Salomão. É um homem sábio que teve ali a experiência com Deus, de Deus se revelar a ele, né? De Deus se manifestar a ele. Ele teve grandes privilégios, né? De ser o homem mais sábio. Mas aí ele começou a ceder pouco a pouco a idolatria. E a idolatria não chegou, né? Aquele que está em pé, cuidado que não cai. Pois é. A idolatria chegou por intermédio da influência das mulheres, né? Com quem ele começou a se associar. Exatamente. Né? Por isso que José também tinha feito a advertência, né? Para o povo, quando entrasse na terra, Não se associar. né? Não dar os filhos em casamento, não se associar. Salomão fez isso. Ele casou com a filha do faraó e casou com outras mulheres de outras nações. E aí ele começou por amor às mulheres, não era por amor aos ídolos. Mas por amor... Exatamente, você começa a introduzir... É isso que você falou. Não foi por amor aos ídolos. Aí, mas para agradar as mulheres, né? Ele começou a levantar altares, ele começou a adorar outros deuses. Você vai introduzindo um novo elemento e vai... Né? Aí para nós, hoje, né? A gente tem um mandamento, né? Para não fazer imagem de escultura, para não, né, se prostrar diante dela. Então aí a gente, eu sou vacinado, né, com a questão da idolatria. Não, porque não é a única idolatria, não é só a imagem. Exatamente, não é essa a única forma de idolatria. E hoje é um perigo, porque a nossa sociedade, né, desde o iluminismo, né, que o homem foi sendo colocado no centro agora das ações. Então a questão de agradar o eu, o ego, da satisfação pessoal, eu tenho que correr atrás do metal, né? Eu corro muito atrás do metal para mim, eu vou consumir bastante para mim adquirir status, e aí a gente começa a colocar outras coisas priorizando do que a nossa comunhão, do que a oração, do que o serviço humilde ao Senhor, do que a disposição para fazer a vontade de Deus. Então esses elementos, de pouquinho em pouquinho, como você falou, né? Vai nos afastando. É ídolo, né? A avareza, a Bíblia chama o quê? A avareza e a cobiça, a Bíblia compara como idolatria. O amor ao dinheiro, o amor aos bens, é como idolatria. Né? Para a Bíblia é idolatria. Isso. Então a gente tem que estar esperto sobre essa questão também. Eu fiz aqui uma observação assim, por que a idolatria é um mal tão profundo? Por que a Bíblia está sempre falando dessa questão da idolatria, né? Então, porque desvia o coração do único Deus. Desvia. Aí já vem a todas as consequências, né? Ela coloca no centro da vida algo que não pode salvar, não pode sustentar, nem pode transformar. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração vira um ídolo. Pode ser dinheiro, pode ser sucesso, pode ser relacionamento, pode ser poder, imagem pessoal, tradições e até nós mesmos. Você vê que o povo, a liderança na época de Jesus, não reconheceu em Jesus o Messias, mas eles tinham uma verdadeira adoração ao próprio templo, às tradições, ao cerimonialismo. Quer dizer, tinham tanta religiosidade, mas não tinham a percepção de que Deus estava ali com eles, né? E quando algo menor ocupa o lugar maior, a vida perde o eixo. O problema da idolatria é esse. A gente perde o eixo, perde o foco. E vem uma questão essencial para os momentos finais, que diz respeito à questão da adoração. A adoração vai ser o cerne da questão da salvação. A gente sabe disso quando a gente vai estudar Apocalipse, a gente sai do livro de Daniel, vai para Apocalipse e vê que a adoração é o eixo do grande conflito. Sim. E vai ser o ponto de... Exatamente. Então, ponto de medida, né? Isso. Então, a idolatria, ela é o caminho que leva à adoração, a uma adoração falsa ou uma adoração vã, né? Eu até fiz um breve estudo, eu acho que a Ruth lembra, quando a gente fez aquele treinamento para o diaconato, né? Que foi falar sobre a questão do ofertório na adoração. E aí existem conceitos bíblicos de adoração, e você vê o que é adoração verdadeira. A Bíblia explica o que é uma adoração verdadeira, aquele que adora em espírito em verdade. Explica o que é uma adoração vã,
que é aquele que da boca você me louva, mas seu coração Tá vazio. está distante de mim. Então, uma adoração vã. E automaticamente, se você tem uma adoração verdadeira, que é uma adoração ao Deus verdadeiro, você tem uma adoração falsa. E aí, esse caminho da idolatria te leva a essa adoração falsa, te leva a essa adoração vã. E a adoração vai ser o cerne do grande conflito. Por isso que Josué foi tão enfático, dizer assim, olha, se vocês deixarem o Senhor, ele se virá contra vocês. Essa questão aí é bem pontual, mas nos chama a atenção para um detalhe. Por que o Senhor se manifesta dessa forma para destruir o mal, né? Por que existe a ira de Deus? A gente já estudou na lição passada, né? Sobre a ira de Deus, né? Parece que não é compatível um Deus de amor, né? Um Deus irado. Aí as pessoas dizem assim, não, mas o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não é diferente, né? Que a gente olha Apocalipse, sei lá, Apocalipse 20, Deus vai jogar no lago de fogo e enxofre os ímpios, né? Satanás, os seus anjos, os ímpios, todos vão ser destruídos, eliminados. O pecado tem data para acabar, a maldade vai se acabar. É porque quando Deus deixa de ser o centro, qualquer coisa que o homem coloca no centro vai levá-lo à ruína. Essa é a história de Lúcifer, né? Quando ele deixa de adorar a Deus para adorar a si, né? Achando que merecia o lugar maior, melhor do que aquilo que Deus tinha dado. Deus já tinha dado muitas bênçãos para ele, mas achava que merecia mais. Né? Era outra posição. Aquela que Deus deu, chefe dos anjos lá no céu, não era suficiente para ele. Porque no coração dele, o que ele desejava era ser Deus. Pois é. Então, isso é idolatria. E aí, o resultado dessa decisão de Lúcifer trouxe toda essa e sofrimento, repetindo, né? Exatamente. Repetindo esse mesmo. É por isso que Deus é irado contra o pecado. Porque o pecado destrói, principalmente aquilo que é mais importante para Deus, que é seus filhinhos, a imagem e semelhança de Deus está em nós. E o pecado destrói toda a felicidade. Então as pessoas se enganam, né? Sem Deus, eu vou me libertar, né? Os jovens, às vezes, atrás de liberdade, né? Sai dos caminhos de Deus, sai da igreja achando que um estilo de vida diferente vai trazer mais felicidade. É a história do filho pródigo. Isso. Né? Vai perder tudo. Então é por isso que Deus é irado contra o pecado. Porque o pecado tira a felicidade. No fundo, ele tira a felicidade do ser humano, tira a utilidade, tira a capacidade e destrói. E acaba escravizando, né? E escraviza, então. Escraviza o ser humano. É verdade. A própria sua natureza caída, né? Por isso que Deus está falando na sua palavra de maneira tão veemente contra a idolatria. Né? Esse pecado tão sutil, né? Traiçoeiro, né? Traiçoeiro. Vamos chegando pertinho aqui, já finalizando a nossa lição, né? Aí a lição da quinta tem o título Terminando Bem. Aí o nosso irmão Everson até já falou, mas eu vou repetir Josué 24:31, que diz assim: Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Então, aí vem no finalzinho do livro de Josué, né, dos versos 29 a 33, do capítulo 24, que vem falar da morte dele, de Eleazar. E a gente observa que toda a história de Josué foi uma história de fidelidade, né? E aí, como líder, ele deixou o exemplo que, como o Everson já falou, foi um exemplo que serviu para aquela geração e durante um bom período, até onde tratou de pessoas que vieram após, os anciãos que vieram após Josué. A lição vem falando assim, de que forma essas palavras não se referem apenas do passado, que é a vida de Josué, mas também no futuro. E aí eu vou fazer o meu comentário e deixo vocês à vontade, né? Falando da nossa responsabilidade de passar para as outras gerações esses princípios do Senhor. Por quê? Quando a gente vai lá para o livro de Juízes 2:10 diz assim, e lá em Juízes 2 repete esses textos finais do livro de Josué. E quando chega no verso 10 diz assim, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou a nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Balaíns.
Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os haviam tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal. Né? Josué divertiu, entendeu? O exemplo dele ficou, mas a terceira geração, após a morte de Josué, esqueceu tudo aquilo dali, né? Então, se isso serve para a nossa realidade hoje, enquanto igreja, da nossa responsabilidade, né? Em qualquer situação que a gente esteja, de passar e deixar para as futuras gerações o legado, deixar para as futuras gerações o exemplo, deixar para futuras gerações o princípio. E a lição diz assim, ó, de fato a igreja está sempre a uma geração da extinção. E assim foi com o povo de Deus no Antigo Testamento. Né? E eu deixo para vocês, para Ruth, para o Everson, né? Wesley, a gente tem, na nossa caminhada, a gente tem pessoas que marcaram a nossa experiência. É né? isso mesmo. A gente tem pessoas que a gente, quando pensa assim, a gente pensa, puxa, aquela pessoa me influenciou. Né? Me influenciou, ajudou a formar a maneira como eu procuro servir a Deus. Foi um exemplo, uma referência para mim. Né? O meu irmão mais velho, ele é um camarada que para mim é uma referência em muitos aspectos, né? Quando o papai faleceu eu tinha 7 anos de idade, e aí ele tinha 12 anos, ele né, apoiando a mamãe e aí cuidou da gente ali e foi, ali era como se fosse o segundo pai da gente ali, orientando, estudando com a gente, ensinando, protegendo. E também ele foi um mentor da fé também, porque ele me levava para dar estudo bíblico junto com ele. Né? Ele fazia assim investimento, né, na gente. Quando ele percebia que a gente... É tanto que eu costumo dizer que ninguém apanhou para estudar a Bíblia, né? Eu não sei a história de alguém, mas ele me deu uma surra porque a gente não estava lendo a Bíblia. A gente não estava lendo a Bíblia, e aí mandou ler a Bíblia, a gente foi ler com brincadeira, eu e meu outro irmão, ele pegou o cinturão, deu uma lapada na gente. Né? Mas ele era um camarada extremamente preocupado com... E é até hoje, né? Todo dia ele manda um texto da Bíblia para mim, né? Para mim e para meus irmãos, né? Sim. Ele tá mandando ali um texto da Bíblia, né? Mandando um vídeo. Todo dia ele manda. Então a gente, assim, é um legado que ele ajudou a formar, na minha formação e na minha história de fé, ele é um ponto positivo, né? Que me ajudou. E assim a gente tem que repassar para outras pessoas. Será que os nossos irmãos, a nossa geração, os filhos, os parentes, estão vendo em nós, né? Alguém que contribui para o crescimento espiritual? Então, isso é importante a gente pensar assim, né? Que a minha decisão vai influenciar a vida de alguém. É verdade. Né? A minha vida é um espelho, né? É um espelho. As minhas palavras finais vão ser em cima das palavras finais do livro de Josué. Sim. É interessante que o livro termina falando em sepultamento, né? Sepultamento de ossos. E aqui tem uma mensagem muito profunda aqui. José, quando morreu, ele pediu para que quando eles fossem para Canaã, eles levassem os ossos dele. O Gênesis 50, né? Lá, Um capítulo de Gênesis. E aqui no verso 32 é dito que os ossos de José foram sepultados em Siquém. E depois fala do Eleazer, né? Que era o filho de Arão. Também foi sepultado. O que eu tiro de importante aqui nesse sepultamento? É que eles provam de maneira prática a história conclusa da promessa de Deus. Eles ali chegaram como Deus prometeu em Canaã. Descansaram em Canaã. Então a promessa que Deus faz a nós também é um dia a gente também descansar em Canaã. Né? E assim como ele foi fiel com esse povo, né? Conforme a Bíblia registra e diz que ele foi fiel, e a gente lê sobre essa fidelidade, nós podemos descansar que nós teremos essa fidelidade. Com a promessa incrível de que, diferentemente deles, eles descansaram, né? A promessa da eternidade. Né? Eles lá pediram para serem levados para descansarem lá. E nós temos a promessa de que nós teremos a eternidade para viver. Verdade.
né? Everson, aí suas considerações finais. Não, é isso que a irmã Ruth também falou. Aqui foi em Gênesis 50, não foi? José fez jurar os filhos de Israel, verso 25. E qual era a certeza dele? Ele estava no Egito, morrendo ali no Egito, já avançado de dias, né? Morrendo ali no Egito. Mas ele disse, Deus visitará o seu povo. Exatamente. Ele tinha tanta convicção, ele disse, vocês vão jurar, vocês vão levar meus ossos daqui. Né? E aqui em Josué, a gente vê o cumprimento, né, da fé, da esperança, da expectativa que José tinha. Porque agora estavam os ossos de Josué, né, o corpo de Josué e do sacerdote, né, sendo sepultado na terra da promessa. Né? E aí Deus, mais uma vez, mostrando, Ele é fiel. Você pode confiar. E essas promessas que foram... que alcançaram nossos antepassados ali, nossos patriarcas, né? Nós temos promessas também para nós. Né? Jesus vai voltar, né? E nós vamos descansar num lar de amor, onde o pecado nunca mais vai atormentar nenhum dos filhos de Deus. Então Amém. Devemos crer Amém. nessa promessa. O Senhor é fiel. Se Ele prometeu, o nosso coração deve se acalmar, né? Não se turbe o vosso coração. Então essa é a mensagem, né? Que através dessa lição, né, do que Deus fez no passado, Deus também vai cumprir as suas promessas no presente e vai salvar a sua igreja, né? Amém. Vai abençoar e Amém. salvar a sua igreja. Isso. Orar? Vamos orar, mas antes disso eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve conosco na lição desse trimestre, lição de fé no livro de Josué. Espero que cada lição tenha sido de um eterno aprendizado para cada um de vocês. E que as bênçãos do Senhor, que a graça e a paz de Jesus, Ele esteja e permaneça presente na sua vida e na vida das suas famílias. Amém. Ruth, você poderia orar para encerrar? Sim. Bondoso Deus, muito obrigado, Pai querido, por esse estudo, pela riqueza, Senhor, de promessas que existe na Tua palavra. E porque, Senhor, ela insiste tanto conosco, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia. Amém. Nos ajude, ó Senhor, a termos um coração humilde e disposto, Senhor, a Te obedecer. Assim seja, meu Pai. Abençoa-nos, Senhor, em nossos passos, em nossas decisões, de forma tal, Senhor, que possamos testemunhar a Tua presença. Abençoa cada pessoa que vai ser alcançada através desse estudo. Abençoa os rapazes que trabalham, Senhor, nos dando apoio técnico. Amém, meu Deus. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém. Te pedimos essas bênçãos hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.